Boa noite, pessoal. Vamos dar início aqui a mais uma live do Cavalho Pereira Fortini. Esses primeiros minutinhos a gente espera o pessoal indo entrando. Então aguardar um pouquinho, já estou vendo o pessoal entrando aqui. Bruna, Marcela, obrigado a todos pela presença. Bia, agradeço todo mundo um tempinho aí da vida de vocês para poder prestigiar a gente aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Se puderem dar esse feedback, o som tá ok, a imagem, tá tudo certo? Ok. Então, pessoal, vamos dar início aqui à nossa live de hoje. Mas antes eu queria me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Mário. Eu estou aqui no Cavalho Pereira Fortini já tem 4 anos, desde 2016, o tempo passa realmente muito rápido. Fui aluno da Cristiana na UFMG, da Maria Fernanda na especialização, e para mim é uma grande honra estar aqui apresentando mais esse capítulo do nosso projeto, que é o projeto Diálogos. Pessoal, esse nosso projeto, já com bastante tempo, alguns anos, em suma, ele significa o seguinte: nós convidamos uma pessoa e essa pessoa, ela então vai fazer uma explicação a respeito de determinado assunto jurídico. Então a gente troca ideia, troca essas informações, e geralmente isso é feito de maneira presencial. Mas com a pandemia, infelizmente, isso não está sendo possível, mas nada impede que a gente traga esse projeto aqui para o nosso Instagram. E já falamos de muitas coisas importantes, né? Começou semana passada, já falamos de infraestrutura, já falamos de contrato administrativo, já falamos de lei de liberdade econômica, mediação, enfim, vários e vários assuntos, pessoal. Hoje a gente vai falar de um que também é importantíssimo, que é a improbidade administrativa. Gente, por que a improbidade administrativa é tão importante? Porque ela revela uma das bases do Estado Democrático de Direito, que é o controle da administração pública. Como vocês sabem, a administração ela tem todo esse regime jurídico administrativo, vários princípios a ela inerentes que devem ser observados pelo administrador público, e dentre eles, claro, uma atuação proba, que deve, em toda e qualquer situação, ser observada por esse gestor público. E quando esse dever ele é inobservado, surge então a Lei 8.429, a Lei de Improbidade Administrativa, para poder então penalizar esse agente público, se for o caso, depois do devido processo legal. E além de importante, é um tema atualíssimo, né? A Lei 13.655, que trouxe essa nova principiologia para a aplicação e interpretação do direito público, isso já está sendo aplicado em sede de improbidade administrativa? Como está isso? Outra questão, pacote anticrime, né, que agora trouxe de maneira expressa a possibilidade de transação no âmbito da improbidade administrativa. Isso já está sendo aplicado? Não está? Outras questões que a mim são muito caras, a jurisprudência do STJ, como ela, ao meu ver, em alguns pontos peca, a questão da indisponibilidade de bens, o perigo in mora presumido. É desta maneira que deveria ser? Desta maneira que não deveria ser? Como que deve ser então? Enfim, pessoal, são várias questões realmente importantes a respeito da improbidade administrativa. E para debater isso, nada melhor que trazer aqui um membro do Ministério Público, porque a gente sabe que, embora o Ministério Público não seja o único legitimado para ajuizar essas ações de improbidade, a prática forense nos mostra que, na grande maioria das vezes, é o Ministério Público que está à frente destas ações. Então, a gente trouxe aqui hoje o promotor Leonardo Barbabella, a quem eu agradeço desde já a presença. Ele é coordenador da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público aqui de Belo Horizonte, mas quem vai guiar este diálogo vai ser a minha colega e amiga doutora Juliana Piscinin, a quem eu vou chamar aqui para me substituir. Eu agradeço, pessoal, a atenção.
Olá, boa noite, um abraço para todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Queria que vocês pudessem compartilhar aqui se estão ouvindo bem, se estão vendo bem. E eu então já vou dar início à chamada do Dr. Leonardo Barbabella para que possa compartilhar conosco o conteúdo. Chamei aqui, assim que ele aceitar a chamada, a gente começa o debate. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter vocês todos aqui. Olá, doutor Leonardo, boa noite. Tudo bem, doutora Juliana? É um prazer enorme ter o senhor conosco e é um prazer enorme a gente estabelecer um ambiente de diálogo com o Ministério Público e uma troca de experiências com todos os atores, todos os possíveis atores sobre esse assunto. E eu queria, então, doutor Leonardo, lhe dar a liberdade, se quiser fazer alguma ponderação inicial antes de nós começarmos as perguntas. E, na sequência, faremos algumas a respeito do assunto da improbidade, da atuação do Ministério Público Mineiro, que está aí sob a sua batuta atenciosa e contínua. E, em seguida, a gente poder falar mais sobre outros temas. Pois bem, doutora Juliana, é um prazer enorme, né, participar, uma grande alegria ter sido convidado. Eu conheço a senhora, conheço a doutora Piscini, a doutora Fortini, que já foi inclusive colega de faculdade. O doutor, conheceu agora o doutor Caio Mário, né, um grande prazer, né, realmente é pessoa muito inteligente. Fez uma boa introdução, né, sobre a questão da improbidade administrativa, sobre o Ministério Público, né. A improbidade administrativa, na verdade, é uma lei que deu concreção ao princípio da probidade administrativa, que é aquele viga mestra da administração pública, do administrador público, que é agir com seriedade, com honestidade, com observância dos princípios da administração pública e voltar toda a condução dos seus atos, da administração pública, para a satisfação do interesse público, né? Sem querer favorecer A, prejudicar B, mas sempre pensando no interesse público. Lamentavelmente, algum tempo atrás, diversos grupos políticos que ocuparam os poderes mais altos da administração pública nas esferas estadual, federal e municipal, não observaram esses princípios da probidade administrativa. É uma lei que já está em vigor aí desde 1992, quer dizer, uma lei que vai fazer 30 anos. O doutor Caio Mário lembrou muito bem que o Ministério Público hoje seria aquele que mais está à frente dessas ações, na verdade, devido à formação técnica, à especialização e, sobretudo, porque, basicamente, são duas pessoas legitimadas para a ação de improbidade administrativa. O Ministério Público, né, que é uma instituição, e o ente público que sofreu a violação da probidade administrativa. O ente público que sofreu a improbidade administrativa. Então, por exemplo, se um município X, um agente público pratica um ato de improbidade, quem pode ajuizar a ação de improbidade contra aquele agente público será ou o próprio procurador, o próprio prefeito municipal, né, que é ele que tem essa legitimidade, através da sua procuradoria, ou o Ministério Público. O que nós vemos é o seguinte, na grande maioria dos casos, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, mais de 5.600 municípios, as prefeituras não têm uma expertise para manejar as ações de improbidade. Elas têm muitas peculiaridades. Na verdade, é um microsistema processual e punitivo ali naquelas ações. É uma ação que, na verdade, não deve ser nem chamada de ação civil pública de improbidade, mas sim de ação de improbidade administrativa, porque, embora a Lei 7347, a Lei da Ação Civil Pública, ela tem aspectos processuais que se aplicam a ela, mas ela tem aspectos processuais próprios. Então, o correto é chamada de Lei de Improbidade Administrativa, ação da improbidade administrativa. E o Ministério Público tem mais capacidade técnica, ele é especializado, os integrantes do Ministério Público, os promotores, os seus assessores,
tem uma formação especializada. O Ministério Público tem um instrumento fundamental, viu, doutora Juliana, para instruir e formar convicção acerca da necessidade da ação civil pública e acerca, inclusive, da viabilidade de uma ação civil pública, que é o inquérito civil público. Porque, através do inquérito civil público, o promotor já começa a formar ali aquela convicção sobre o fato, ele consegue fazer perícias, ele pode ouvir pessoas, né? Exatamente para que ele não venha a ajuizar ações que não tenham chance de êxito, ações que possam prejudicar, talvez, a imagem das pessoas, porque essas ações são muito importantes e, por isso, o Ministério Público e qualquer um que ajuize uma ação de improbidade, inclusive o ente público lesado, que tem essa legitimidade, conforme eu estou acabando de falar, é que ele tenha essa sensibilidade, porque uma simples ação de improbidade pode prejudicar a imagem de um agente público, possivelmente inocente, por toda a sua vida profissional. Então, nós temos que ter esse cuidado. O inquérito civil público é para isso. Para isso, o Ministério Público tem ele tem centenas, talvez milhares de ações de improbidade em andamento, milhares de inquéritos civis, devido a esses aspectos. E o outro aspecto é que, muitas vezes, infelizmente, nós temos alguns prefeitos, que são os chefes, que eles mesmo praticam os atos de improbidade. E ele mesmo vai processar a si próprio, né? Então, assim, num primeiro escalão e num segundo escalão da administração pública, aí, do executivo, do legislativo, né, e judiciário também, não vai haver uma ação de improbidade por parte do próprio ente. Então, é preciso que haja um ente descompromissado, né, um ente um ente isento, que é a instituição do Ministério Público, para manejar esse tipo de ação. Então, é muito importante a introdução que o doutor Caio Mário proferiu aí no início dessa live, no sentido de que essa lei da improbidade, ela vem se incorporar aí na nossa codificação esparsa do direito administrativo brasileiro. Lamentavelmente, nós não temos assim um direito administrativo codificado, né, doutora Juliana? O nosso direito administrativo está esparso, embora a nossa Constituição ela é uma Constituição formal, né? Ela não é uma Constituição material, quer dizer, o grande número de matérias que ela disciplina não seria própria de uma Constituição, e acaba que nós temos assim muitos princípios, muitas normas de direito administrativo na própria Constituição. Nós temos aí em diversas outras leis esparsas. A lei da improbidade é uma lei importante, inclusive talvez muitos não saibam, mas embora a lei da improbidade, desde o início, arrolou o Ministério Público como a instituição legitimada para essas ações, esse reconhecimento de defesa do Ministério Público como titular da tutela do patrimônio público só foi assim pacificado em 1996, 4 anos depois da ação de improbidade, da lei da improbidade administrativa, com uma decisão do STJ, que entendeu que realmente o Ministério Público é parte legítima. Por quê? Porque o Ministério Público, todos se lembram do Ministério Público na pessoa do promotor de justiça, né? E a própria doutrina de jurisprudência, ela demora um pouco para absorver novos paradigmas do ordenamento jurídico quando estes são alterados. Então, somente em 2006 é que o STJ reconheceu definitivamente a legitimidade do Ministério Público, em 96, para a tutela do patrimônio público. Mas é uma norma importante. O nosso tema aqui hoje, conforme a senhora já havia me adiantado, né, ele é importante porque a lei de introdução ao direito brasileiro, com as alterações da Lei 13.655, realmente elas provocam uma grande alteração, né, no nosso direito, né, se permitir já entrando um pouco no tema, né, a lei da introdução ao direito brasileiro é uma lei importante. É uma lei da década de 40, era um decreto-lei, né, e sofreu essa alteração. Ela era lei de introdução ao Código Civil, ao direito civil. Né? Em 2006, ela sofreu uma alteração e passou a ser denominada Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. E agora, em 2018, ela sofreu essa nova alteração com a Lei 13.655 e que acrescentou mais 10 artigos
na lei de introdução ao direito brasileiro. Se a senhora me perguntar, o senhor concorda? Eu confesso que eu fiquei um pouco perplexo. A lei está com apenas 2 anos, é uma lei que introduziu inúmeros conceitos vagos, né? Se me permitir citar alguns, no próprio artigo 20, que deve ser o foco principal da nosso debate hoje, que fala em consequências fáticas, quem fala em valores abstratos, né? Quer dizer, o que seria valores abstratos? O que seriam, por exemplo, interesse geral? O que seria erro grosseiro? Então, ela está introduzindo inúmeros dispositivos, inúmeras expressões que elas são novas para todos nós, operadores do direito. Então, eu acredito que ela vai demorar um pouco para se assentar esses conceitos, porque era uma lei que ela era importante desde o seu nascedouro, na década de 40, porque ela tinha 3 focos principais. Ela quis estabelecer as fontes do direito, depois a lei, como se aplica a lei civil no tempo, como se aplica a lei no espaço. Veio essas alterações e incluiu diversos dispositivos para se aplicarem ao direito administrativo de modo especial, mas também ao Poder Judiciário, à instância judiciária e à instância controladora. Então, são aspectos importantes que nós vamos ter que amadurecer, especialmente no caso da lei da improbidade administrativa, em que ela procurou, com essa ideia de que não haverá punição por improbidade administrativa, senão por dolo ou por erro grosseiro, e aí nós voltamos naquele argumento, né? O que seria um erro grosseiro? Será que esse dispositivo, que está lá no artigo 27 da nova lei de introdução ao direito brasileiro, introduzida lá que veio pela lei 3.655, será o que significa isso? Significa que o artigo 10 da lei da improbidade, que estabelece a figura típica da improbidade que causa dano ao erário, e que diz que essa improbidade será observada pelo critério do dolo ou pelo critério da culpa. E aí, só um parêntese, eu sei que nós devemos estar sendo assistidos não apenas por operadores de direito, mas aqueles que também não são. Nós temos também estudantes que vão ser nossos futuros operadores de direito, estão começando aí a trilhar o caminho da nossa profissão. Mas a lei da improbidade, basicamente, ela trouxe 3 figuras típicas de improbidade administrativa. A primeira está no artigo 9º, que é a improbidade administrativa que acarreta enriquecimento ilícito. Esse tipo de improbidade, ele prioritariamente, ele só pode ser praticado por um agente público, porque é ele que vai se enriquecer. Quer dizer, ato de improbidade que acarreta o enriquecimento ilícito do agente público. No artigo 10, nós temos o ato de improbidade administrativa que causa dano ao erário. E esses atos de improbidade administrativa, ele pode ser concretizado, pode ser configurado não apenas por dolo, mas também por culpa. Essa é uma expressão que está com todas as letras no artigo 10. E nós temos lá no artigo 11 um outro tipo de improbidade, que não precisa causar enriquecimento ilícito, não há necessidade de causar dano ao erário, mas ele basta que se viole os princípios norteadores da administração pública, assim como a impessoalidade, a moralidade, a legalidade, a eficiência, a impessoalidade e também a lealdade institucional. Então, violou um desses princípios. Não houve enriquecimento ilícito, não houve dano ao erário, estará configurada a improbidade administrativa em tese. E o que fez o artigo 27 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro com essa alteração que foi traga pela Lei 3.655? Ela colocou no artigo 28, vou ler só o dispositivo aqui, né? Olha, o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Aí nós vemos claramente uma intenção do legislador de tentar se exonerar de uma possível improbidade administrativa daquela figura típica do artigo 10, que é dolo ou culpa. Aí criou essa figura do erro grosseiro.
Bom, sem querer entrar na definição do que seria o erro grosseiro, porque eu acho que nós temos que trabalhar esse conceito, né? Seria o quê? Porque a culpa é quando o agente age com negligência, imprudência ou imperícia. Agora, existe algo mais do que culpa? Porque no direito penal nós aprendemos, né, que há um liame muito tênue entre o dolo eventual e a culpa. Então, o que seria esse erro grosseiro? Seria um dolo eventual, que a gente poderia trazer esse conceito do direito penal para cá? Então, nós temos que ainda trabalhar isso daí. Mas vamos supor que nós tivéssemos uma definição sobre o que seria um erro grosseiro. Oi, deu um pique aqui da conexão. Estou sem som. Estou sem som aqui. Alô, alô? Alô? Perdi a conexão. Eu acho melhor. Não estou te ouvindo. Acho melhor sair e entrar de novo. Vamos sair e entrar de novo? Estou sem som. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estou sem som. Pronto. Tá me ouvindo? Alô? 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 Não estou te ouvindo. Estou sem som. Sem som. Olá, de volta. Esperamos tenha corrigido o problema de som que tivemos na primeira parte do vídeo. Espero que todos vocês possam entrar e nos acompanhar. Sejam todos bem-vindos novamente. Vamos retornar aqui. Peço que vocês que já entraram me esclareçam se estão me ouvindo bem. Se a conexão está funcionando para vocês. Vocês me ouvem? Sim? Agora ok? Ótimo. Eu vou convocar de novo aqui o Dr. Leonardo para que a gente retomar os trabalhos. Ele já está entrando e assim podemos continuar. Só um instante, por favor. Oi, doutor Leonardo. Tá ouvindo? Interrupção do áudio. Então tá bom. Então vamos continuar. Então, tá bom, doutora. Então, o que acontece?
esse artigo 28, muitos estão entendendo que ele teria revogado o artigo 10 parcialmente em relação à possibilidade de prática de ato de improbidade administrativa por culpa, né? Porque agora nós temos somente em caso de erro grosseiro, que é essa nova redação desse artigo 28. Mas aí nós temos que, né, utilizar aí para a hermenêutica, nessa fase que nós estamos de experimentação dessa lei, que ela tem apenas 2 anos, que ela está aí em vigor, era de abril do ano de 2018, então nós estamos aí completando um pouco mais de 2 anos, ver como é que a gente poderia interpretar, porque os tribunais ainda estão dando decisões conflitantes. Primeiro, o artigo 186 do Código Civil, ele continua com a mesma redação. Pratica ato que acarreta responsabilidade civil aquele que age com dolo ou culpa, né? Negligência, imprudência ou imperícia. Lá não fala que em erro grosseiro, para exonerar aquele que causa dano a um terceiro, a outrem, do dever e da responsabilização de indenizar. Então, esse é um parâmetro. Mas nós temos na própria lei de introdução ao direito brasileiro 2 parâmetros que tornariam aparentemente antagônica uma decisão para excluir ou para revogar parcialmente o artigo 10. No artigo 10, no artigo 2º, parágrafo 1º da lei de introdução, lá é bem claro o seguinte: a lei nova, ela pode revogar, né, expressamente a lei antiga, ela pode revogar parcialmente quando ela seja incompatível com o todo, ou ela pode também substituir uma lei porque ela seria uma regra nova. Então, nós podemos entender que por aí o artigo 28 iria derrogar parcialmente o artigo 10. Mas nós temos no mesmo artigo 2º, lá no parágrafo 2º, nós temos que a própria lei de introdução à lei brasileira estabelece que não haverá revogação parcial de norma especial, a não ser que essa nova norma que pretende revogar a que já existe especial, modifique integralmente aquela lei que era especial. Então, a minha interpretação é que essa lei, o artigo 28, não revogou a lei, o artigo 10 da Lei 8429, porque ela é uma lei especial, é uma lei que ela regula o ato de improbidade administrativa. Infelizmente, eu tenho aqui que fazer assim, uma reflexão. A gente vislumbra que alguma coisa foi colocada nessa lei exatamente para favorecer o gestor público, o mau gestor público. Porque, como já dizia um colega, eu não conheço nenhum agente público que se tornou um mártir por ter sido punido injustamente pela lei de improbidade administrativa. É uma lei que a gente observa que o Poder Judiciário ele tem muita cautela para aplicar as suas sanções, né? Não é fácil obter uma condenação por improbidade administrativa, exatamente porque os seus efeitos são muito graves para a vida profissional, ou para a vida política, ou para a imagem de um determinado agente público que sofre as sanções, que sofre aí as agruras dessa lei. Então, essa questão da culpa, eu particularmente, na atuação da minha promotoria, e nessa promotoria aqui de Belo Horizonte, do patrimônio público, eu já atuo nela desde 2003, portanto já estamos completando aí 17 anos, né, de exercício nessa promotoria, e há uma preocupação muito grande nossa, exatamente com a questão do dolo, né? O dolo é que é importante, né? No interior, a gente sabe que há muitos prefeitos que não têm uma experiência no direito, que não têm um conhecimento jurídico e resolvem se aventurar aí numa gestão pública, né? Mas ele, assim como como um governador de estado, ele vai estar sujeito às leis da improbidade. Então, ele pode sofrer as sanções, talvez por culpa.
Mas eu tenho observado também, no próprio Ministério Público, eu já atuei no interior, aqui em Belo Horizonte é diferente, porque aqui nós temos uma procuradoria muito especializada do município, no estado nós temos uma Advocacia Geral do Estado com um conhecimento aí fantástico sobre essa matéria, então dificilmente acontece algum desvio de conduta no âmbito da improbidade administrativa pela questão da culpa, né? Então, isso aí, doutora, isso não acontece. Das grandes prefeituras, que elas impedem que o prefeito e que o gestor público acabe se algum desvio de conduta inadvertidamente. Infelizmente, o que acontece rotineiro é o dolo, é a má-fé, de favorecer de um terceiro, seja beneficiando, seja para beneficiar, seja para prejudicar. Então, nós temos, por exemplo, concursos públicos, inúmeros concursos públicos fraudados no interior, nas prefeituras de interior. Isso, infelizmente, acaba sendo uma rotina. E aí entra naquela hipótese de configuração de ato de improbidade administrativa que viola os princípios norteadores da administração pública, que é o artigo 11. Não causou dano ao erário, não acarretou enriquecimento ilícito, mas houve o quê? Uma violação grave do princípio da imparcialidade, do princípio da impessoalidade e da moralidade, de tentar incluir nos quadros da administração pública daquele ente uma pessoa que não foi devidamente aprovada num concurso público. Então, infelizmente, o que acontece? Tem acontecido também o enriquecimento ilícito, poder público de secretários, prefeitos, enfim, agentes públicos de municípios para se enriquecer. E temos também aqueles atos que causam dano ao erário, que são aquelas direcionamentos de licitação, superfaturamentos, né, que são atos de improbidade que causam um grave dano ao erário e essas pessoas estão sendo responsabilizadas. Então, a questão da culpa acaba que não é o maior problema da aplicação da lei da improbidade administrativa. Eu posso dizer, inclusive, que é aquela hipótese que facilmente admite uma conciliação, né? Se houve um dano, se houve um equívoco lá num concurso público e as provas do inquérito civil demonstram de modo assim duvidoso que não houve uma má-fé por parte daquele gestor público, é possível fazer as correções, é possível aplicar uma sanção menor, uma sanção mais assim, vamos dizer, profilática, apenas para servir de exemplo, sem que prejudique demais aquele gestor, quando a gente percebe que não houve aquele dolo, aquela má-fé, aquela intenção de causar um dano erário, de favorecer alguém, de se enriquecer. Então, essa é uma medida que a gente costuma tomar. Entendido. É claro que a questão da culpa ela tem um volume menor no complexo de improbidades que vão ser discutidas administrativa e judicialmente, mas a instabilidade de entender se ela permanece, se ela não permanece, em que medida, gera uma angústia àqueles que precisam estar no polo passivo. E, portanto, essa discussão realmente é importante e ela não deve se encerrar, ela deve se estender até que a gente possa ter um posicionamento dos tribunais superiores. O senhor mesmo mencionou que a jurisprudência chega depois dos fatos, chega depois dos acontecimentos, e uma lei que é de 1992 ainda tem muitos pontos do seu texto originário sendo discutido nos tribunais superiores sobre o contorno, o contexto e o real volume em que elas devem ser aplicadas. O Caio, inclusive, fez referência aqui às discussões sobre indisponibilidade de bens. Esse assunto vem desde 1992, continua se aprofundando, e agora, não bastasse todos esses contextos que vêm da década de 90, a gente teve esses adendos decorrentes da lei de introdução em 2018,
25 de abril de 2018, fez 2 anos agora, que traz uma série de outros contextos. E acho que com isso o senhor responde a primeira pergunta que nós havíamos aqui imaginado, se essa legislação vai criar intercorrências, interferências com a lei de improbidade. Sim, de fato, isso vai acontecer. Nós teremos que fazer a concatenação e a criação de um complexo sistêmico entre todas as legislações. Embora o direito administrativo não tenha um código específico, ele tem um complexo de normas para conciliar ao longo desse período e a gente tem visto a cada dia a legislação se ampliar e se amplificar em discussões a respeito desse tema. E nós tivemos agora recentemente mais um capítulo desse complexo sistema de normas de direito administrativo, que são as normas do período pandêmico, desde medidas provisórias, legislações e outros normativos que acabaram aportando a legislação brasileira, os normativos brasileiros, e nos obrigam a novas análises e mais reflexões. Eu gostaria que o senhor pudesse me dizer como está a situação nesse período de pandemia, em que o senhor está ali na coordenadoria da Promotoria do Patrimônio Público aqui em Minas Gerais, e como que essas medidas do período pandêmico têm repercutido sobre o assunto de improbidade. O que o senhor pode dizer, que cenário já se montou e o que vocês podem considerar já possível de expor ao público aqui? Muito pertinente a indagação. Eu gostaria até de puxar um pouco o assunto, porque essa questão da culpa, e a senhora tem toda a razão, professora, é que a possibilidade de vir a ser punido por parte do gestor público de boa-fé, com receio de agir com culpa, realmente é aquilo que a gente chama, né, que é o direito administrativo do medo. Quer dizer, o sujeito vai ser um gestor público, vai ser um agente público, e às vezes ele não vai querer aceitar com medo de ser punido com base nessa lei da improbidade, porque simplesmente agiu com culpa, né? Então, isso é uma ponderação que a gente tem, o Ministério Público ele deve ter, os promotores devem sempre estar atentos a isso. Mas, por outro lado, nós temos que lembrar o seguinte, que a coisa pública ela é fundamental, e todo aquele que tiver a intenção de gerir a coisa pública, ele tem que tomar o máximo de cautela. Tanta cautela quanto ele teria com as suas próprias coisas, com o seu próprio patrimônio. Então, muitas vezes, na nossa vida pessoal, a gente pode até agir com culpa. Sei lá, um acidente de trânsito, porque estava pensando em outra coisa, né, ou qualquer tipo de dano sem dolo que a gente praticasse, mas isso é possível acontecer. O que isso não pode ser é algo reiterado, né? Que vamos dizer, uma gestão de prefeitura de 4 anos. Se tiver um caso de culpa, é uma coisa, mas se tivesse uma reiteração de culpa, de erro e culpa, causando dano ao erário, e normalmente essa culpa vai causar dano ao erário, porque a figura típica do artigo 9º, ela só tem a hipótese do dolo. Ninguém se enriquece, né, se não for com dolo, né? E ninguém pratica um ato de uma violação de uma legalidade sem dolo. Aí eu digo, a simples violação da legalidade, ela não é improbidade em si, né? Você tem que, porque senão todo juiz que defere um mandado de segurança e esse mandado de segurança é revogado, ele está praticando um ato de improbidade administrativa, né? Então não é assim, a violação da legalidade é algo muito mais sério e ela tem que ser harmonizada com os outros danos. Mas aí, entrando diretamente agora na pergunta da senhora, o que aconteceu? Nós tivemos aí aquela lei da pandemia, que agora de janeiro de 2020, em que ela tem um dispositivo lá que ela exonera o administrador público de realizar licitações para aquisição de bens e serviços, inclusive obras de engenharia, para enfrentamento da pandemia, durante a duração da pandemia. Bom, o que a gente sabe é que a pandemia ela está indo embora, ela não para.
vamos completar aqui em Belo Horizonte mais de 100 dias, né, com lockdown praticamente total, né? A economia está sentindo. E o que a gente observa em Belo Horizonte, especificamente, e no âmbito do governo estadual, sobretudo o governo estadual, nós observamos aqui em Minas que a atuação está sendo totalmente harmonizada com os princípios norteadores da administração pública, né? Não tem sido feito nenhuma aquisição superfaturada, nenhuma aquisição de bens de baixa qualidade, nenhum desses fatos chegou ao conhecimento da minha promotoria. E aí, apenas para uma explicação, todos os atos do governo estadual e todos os atos do governo municipal, e esses atos incluem edição de normas, de atos administrativos, aquisição de bens e serviços, contratos, nomeação de pessoal, concurso públicos, no âmbito do Estado e no âmbito do município, está sujeito a uma intervenção do Ministério Público para verificar se não houve uma improbidade administrativa quando houver indício. Então, assim, no âmbito do Estado, aqui em Minas Gerais, tivemos a construção do hospital de campanha. Então, foi o mais barato do país. O Estado de Minas Gerais ali não desembolsou pouco mais do que 1 milhão. Teve 4 milhões que foram doações, né, de empresas e uma parte, talvez, inclusive da Vale. Minas Gerais já recebeu, de 18 de março, quando começou o lockdown aqui em Belo Horizonte, até hoje, mais de 1 bilhão de reais para a rubrica Covid-19, fora o repasse do SUS. 1 bilhão de reais. Belo Horizonte recebeu, de 18 de março até a presente data, quase 170 milhões de reais para aquisições de bens, serviços e obras de engenharia de enfrentamento ao Covid, fora os outros repasses obrigatórios previstos na Constituição. Então, veja bem o grande volume de recursos que veio só para esse enfrentamento. Mas, graças a Deus, Minas Gerais, o Estado, não politizou a doença, não politizou a pandemia e não temos tido problema. No âmbito de Belo Horizonte, nós tivemos muitas representações do ponto de vista de patrimônio público, né? Suspeitas de algumas compras e serviços. Estão sob investigação, não há nenhum indício ainda de que houve fraude, né? Nós estamos fazendo o nosso papel de controle, que é o papel do Ministério Público. Então, está havendo apurações, com perícias, com oitivas, com remessa de documentos, para que seja formada a nossa convicção. Mas, nos outros estados e outros municípios de Minas Gerais, tem havido, sim, infelizmente, suspeitas. Por quê? Porque muitos entenderam, infelizmente, que essa desnecessidade de licitação para a contratação de bens e serviços para enfrentamento da pandemia significa a possibilidade de desviar dinheiro, de fazer compra a bel prazer, né? Então, nós não podemos... nós temos, por exemplo, casos de aquisições sem nenhuma... para identificar se aquela pessoa, aquela empresa, aquela entidade que está querendo fornecer algum bens e serviço para a administração, aqui, municípios de Minas Gerais, se aquela entidade, ela qualifica, se o preço dela é compatível, se a quantidade está sendo fornecida. Então, lamentavelmente, isso tem ocorrido. Mas eu vou falar mais adiante, nós temos já uma força-tarefa, inclusive um órgão, que é o nosso Grupo Especial de Defesa do Patrimônio Público, que tem atuado preventiva e repressivamente para enfrentamento. Mas outros estados, e isso aí, inclusive hoje, em Manaus, nós tivemos a prisão de uma secretária do Estado, né, de uma ação da Polícia Federal por desvio de recursos destinados ao enfrentamento da pandemia. Nós temos no Rio de Janeiro, nós temos no Pará, nós temos aqui na Amazônia, São Paulo existem várias investigações. Em Minas nós não tivemos nada. Nós tivemos aqui apenas
uma referência, nós tivemos aqui, há cerca de uns 20 ou 30 dias, recebemos um relatório da nossa Contradoria Geral da União, e aí, já falando sobre qual atividade nós estamos realizando aqui para enfrentamento, nós temos uma atuação conjunta com o Tribunal de Contas da União, com a Contradoria Geral da União, a Contradoria Geral do Estado. Então, esses órgãos, em conjunto com o Ministério Público, estão fazendo um trabalho preventivo de análise de aquisições, de análise de contratos, né? Analisando contrato a contrato nos diários oficiais de todos os entes, de todos os municípios de Minas Gerais, diretamente. Então, nós tivemos uma questão. Então, essa contratação da gestão, ela sofreu uma recomendação do Ministério Público. Está me ouvindo? Essa gestão do hospital de campanha, ela sofreu uma intervenção do Ministério Público, preventiva. Está me ouvindo? Não estou te ouvindo. Está me ouvindo? Atenção, alô, alô. O meu telefone tá funcionando ok. O meu está funcionando. Tá, pode prosseguir? Tá dando algum problema. Eu não sei. Eles estão me ouvindo. Eles estão me ouvindo. Posso prosseguir? Então, parece que os outros espectadores estão ouvindo. Parece que eles estão ouvindo. Vou prosseguir. Ok? Vou prosseguir. Bom, então, houve essa pequena intervenção e a própria Advocacia Geral do Estado, ela atuou também em conjunto com o Ministério Público, verificou que realmente havia uma certa inconsistência na contratação que estava em andamento e acabou-se por suspender essa contratação dessa gestão para que está sendo feita uma nova convocação, um novo instrumento convocatório para, em caso de necessidade de ser acionado o hospital de campanha. Felizmente, até o presente momento não houve necessidade, eu tenho certeza, tenho fé em Deus que não vai haver necessidade de acionar esse hospital de campanha. Então há uma atuação conjunta de todos esses órgãos, né? Do Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral do Estado, através do Dr. Rodrigo Fontinelli, que é um grande parceiro aqui do Ministério Público, atuação conjunta fantástica, nossos interesses são todos aqui harmonizados, atuamos de modo conjunto, produzem provas importantes para que possamos usar aqui no âmbito do Ministério Público, nossos inquéritos civis e nas nossas ações. Então, em Minas Gerais, nós estamos atuando de modo assim, vamos dizer, preventivo, com muito êxito. Né? Não está havendo uma necessidade grande, pelo menos nesse momento, de adotar medidas mais severas, mais rigorosas contra possíveis desvios de recursos em função da pandemia e da possibilidade de não precisar de realizar licitações. Estou sem som.
Pronto, estamos de volta para a última parte do nosso encontro. Peço desculpas às pessoas que estão nos acompanhando, que perceberam. E já vamos convidar de volta o Dr. Leonardo para estar conosco, para que a gente consiga fazer o encerramento dos trabalhos. Estamos aguardando a entrada do Dr. Leonardo para que a gente possa fazer a etapa final aqui dos nossos trabalhos. Assim que ele entrar... Estamos de volta. Ah, que bom. Eu não o vejo fisicamente, doutor Leonardo, mas finalmente consigo lhe ouvir. E no pedaço final do nosso espaço anterior, eu estava exatamente comentando que para aquelas pessoas que se interessam em conhecer mais sobre o controle da administração pública e as possibilidades de penalização dos agentes públicos, vai acontecer nesse mês de julho um evento super importante, totalmente online e gratuito, que é o Web Seminário de Direito Administrativo Sancionador, uma parceria entre o Instituto Mineiro de Direito Administrativo e a Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais. E esse evento conta não só com a presença de importantes nomes mineiros, como alguns até integrantes deste escritório, como a professora Cristiana Fortini e a professora Maria Fernanda Pires, como também de nomes importantes de vários locais do país, a ministra Carmen Lúcia, controladores, corregedores, membros do Ministério, membros dos tribunais de contas, e é importante que vocês tenham acesso a essa oportunidade gratuita e ímpar que Minas Gerais está promovendo. Esperamos, inclusive, doutor Leonardo, que o senhor possa comparecer ao evento e prestigiar o encontro. A presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo é a professora Maria Fernanda Pires e também conta aí com a participação do Dr. Rodrigo Fontinelli, que é o nosso controlador geral e que esteve nas lives aqui do escritório na semana passada. Quero aproveitar, antes da gente ir para a etapa final, fazer aqui referência a um colega seu, que é o Dr. Renato Bretes, que estará conosco na quinta-feira para conversarmos sobre a renegociação dos contratos públicos e a versão disso perante a lei de introdução que nós comentamos sobre ela aqui hoje. Nós gostaríamos, doutor Leonardo, de ficar bastante tempo aqui conversando sobre os inúmeros impactos que a lei de improbidade tem sobre as realidades, não só do nosso estado, como de todo o país, mas o nosso tempo é diminuto, nós ainda temos 4 minutos para poder nos manifestarmos, e eu gostaria de lhe provocar a uma consideração, que é sobre a paralisia das canetas, que inclusive foi comentada aqui pelas pessoas que estão nos acompanhando, e o receio que os administradores têm de adotar pontos de vista, especialmente nesse período pandêmico, e serem interpretados de uma maneira divergente no momento de uma eventual investigação ou de um processo judicial de improbidade. A gente assiste a um número considerável de gestores que têm medo de tomar posicionamento frente a esses termos vagos, a esses conceitos indeterminados, e posteriormente virem a ser investigados ou processados por isso. Então, nós gostaríamos de poder dar um alento a esses gestores de que maneira eles poderiam melhor preencher esses conceitos indeterminados, já que quem lida com direito administrativo não tem como escapar. Doutora Juliana. Consideração para alentar esses profissionais. Essa é uma questão muito importante e realmente, né, que é essa paralisia das canetas, quer dizer, é o direito administrativo do medo, né? São muitas sanções. O direito administrativo, até a introdução da LINDB, ele tem mais uma característica assim de punitiva, e o próprio poder público fica difícil até de negociar, né? Agora nós temos aí inúmeras normas, inclusive de direito penal, que permite a negociação, desde lá da ação civil, da lei da ação civil pública, lá de 85, a lei 7347, que já introduziu a possibilidade do termo de ajustamento de conduta. Aí nós tivemos aí inúmeras outras normas, nós tivemos aí a própria lei 12.846 com acordo de leniência, a lei 12.850 da colaboração premiada, nós tivemos aí inúmeras leis que autorizaram a AGU realizar
acordos judiciais para pôr fim às demandas. Enfim, o próprio Código de Processo Civil novo, né, que ampliou a possibilidade de negociação, no artigo 3º, logo lá no início, ele diz que o Estado deverá promover o consenso e a solução dos litígios de modo consensual. Quer dizer, nós temos aí um princípio assim, do nosso processo, do nosso direito, que está cada vez mais se fortalecendo, que é do consenso. Né? E eu diria, a mensagem que eu daria para esse gestor público é que ele haja com até um princípio assim, que eu diria divino, que tenha amor, né? Que haja com amor. Quem agir com amor, e aí eu diria, quem agir com a boa fé, ele não precisa ter medo de acionar sua caneta. O que não pode, doutora Juliana, é o que a gente vê, por exemplo, eu vou citar exemplos concretos que estão sempre sendo divulgados. No Rio de Janeiro, fizeram uma compra de 50 milhões de reais de uma empresa cujo dono é um garoto de 18 anos. Não que um garoto de 18 anos não possa ser dono, mas isso daí, e os preços superfaturados, foi pago no dia seguinte. Quer dizer, você não pode falar, eu estava agindo com culpa, eu queria garantir que tivesse o respirador para todo mundo. Ora, nós temos entidades, olha Minas Gerais, doutor Rodrigo Fontinelli, olha o trabalho brilhante que esse profissional tem feito aqui no Estado, de impedir que as coisas aconteçam. E olha, esse nosso governador, né, sem querer favorecer ou não, mas é uma gestão totalmente preocupada em satisfazer o interesse público. Ele é novo na política. Pode ser que ele venha a cometer algum equívoco, mas se ele cometer algum equívoco, esse equívoco será sim levado em consideração para qualquer tipo de consequência. Então, nós temos que ver o seguinte, o que está na índole desse gestor. Então, o gestor ele não pode ter medo se ele estiver de boa fé. Se ele estiver de má fé, aí sim ele tem que se preocupar. E na dúvida, ele pode até questionar o próprio Ministério Público. Porque não que o Ministério Público possa dar pareceres, não cabe ao Ministério Público. Mas ele pode comunicar ao Ministério Público que vai adotar essa e essa medida. Né? O Ministério Público pode verificar, olha, não verifico ilícito nessa medida, e arquiva. Se ele verificar ilícito, ele vai expedir alguma recomendação para fazer de modo diverso. Mas ele pode arquivar, porque, olha, se estiver seguindo esta linha, se você estiver pretendendo agir desta forma, não haverá prática de improbidade administrativa, não haverá nenhuma prática de ilícito. Então, nós temos que sempre levar em consideração a índole da pessoa. E o próprio gestor público, ele não pode ter esse receio. Né? Se ele tem que botar na mente, ele tem que ter a consciência, olha, eu estou agindo de boa fé. A minha promotoria, são 17 anos que a gente atua nessa área, nunca houve condenação por quem agiu de modo por equívoco, né? E que não causou dano ao erário. Então, isso é muito importante. O Ministério Público está se aperfeiçoando também cada vez mais. Nossos órgãos, hoje nós temos aí a próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Ele tem uma norma desde de 2014, que é a Resolução 114 de 2014, em que ela elevou a uma política institucional o princípio da resolutividade da atuação do Ministério Público. Então, o Ministério Público tem que atuar do modo mais eficaz, mais eficiente possível para conseguir que a sua atuação seja resolutiva, menos punitiva, menos litigante. Então, essa atuação, ela é agora, como disse, é uma política nacional do Ministério Público. Eu acho que o gestor público, se ele estiver agindo de boa fé, se ele estiver agindo com amor ao próximo, e o amor ao próximo significa querer fazer o bem comum, ele não precisa ter medo de usar a caneta dele. Pode acabar com as canetas dele. E que bom que a gente tem por parte do Ministério Público o posicionamento de que acredita que o gestor possa
adotar esses posicionamentos, mesmo que eventual inabilidade Exato. ou capacidade momentânea o impeça de ser mais produtivo. Esperamos mesmo que a gestão seja pautada na iniciativa e na eficiência e não no medo e na anestesia. Eu queria agora que o senhor pudesse nos colocar, já que fizemos uma interrupção, então ganhamos um pouco de tempo de transmissão aqui, se o senhor puder nos considerar aqui um pouco mais sobre como tem sido a experiência das negociações e da consensualidade em matéria de improbidade administrativa na experiência do Ministério Público Mineiro. Se as mudanças que aconteceram não só nos normativos do Ministério Público e nas orientações jurisprudenciais aumentaram esse espaço de consensualidade e, com isso, se teve uma atuação mais profilática e prospectiva do que meramente punitiva na nossa experiência. Exatamente. Eu já defendo, já desde 2015, a possibilidade do Ministério Público celebrar acordos de improbidade administrativa, em casos de improbidade administrativa. Por quê? Porque a própria lei da improbidade administrativa, ela estabelece lá que o juiz deverá aplicar a lei da improbidade administrativa de modo proporcional aos fatos e à conduta do agente. Então, esse é o primeiro ponto. Mas também nós tivemos lá, com a lei do acordo de leniência, com o acordo com a lei de combate ao crime organizado e o próprio Código de Processo Civil, aquela indução para os agentes públicos, para o Ministério Público, para todos os órgãos do Estado, né, o Estado, que lá no próprio Código de Processo Civil diz, o Estado, né, e ali não fala Estado juiz, né, ali o Estado Ministério Público também, né, o Estado administração, o Estado controlador, né, deverão atuar de modo a buscar a solução dos conflitos de modo não litigioso, de modo consensual, né? Então, eu sempre advoguei essa possibilidade. E até mesmo porque há muitos casos que o próprio juiz ele pode entender que aquele fato que está ali não seria propriamente um caso de improbidade administrativa. E aí nós trazemos até mesmo a questão da atuação culposa que nós estamos tratando aqui. E a culposa no sentido tradicional, né, negligência, imprudência e imperícia. Então, a possibilidade do acordo. Mas em 2017, o Conselho Nacional do Ministério Público baixou uma resolução, que é a resolução 179, estabelecendo que o Ministério Público pode celebrar os acordos de ajustamento de conduta. E, na prática, nós temos utilizado esses acordos de ajustamento de conduta na área de improbidade administrativa, rotineiramente, na nossa promotoria lá de patrimônio público, aqui em Belo Horizonte. E em todas as outras promotorias de defesa do patrimônio público do Estado de Minas Gerais e no próprio Ministério Público do outro país. O Amapá foi um dos primeiros que regulamentaram a possibilidade do ajustamento de conduta no âmbito da improbidade administrativa. Então, aqui em Minas Gerais, em todas as promotorias, na minha promotoria especialmente, nós estamos adotando aí os ajustamentos de conduta, não apenas na fase de inquérito civil, mas também na fase já judicial, né? Basta que o interessado tenha a aquiescência de fazer o acordo. É importante que aquele que está sendo processado ou investigado por um possível ato de improbidade administrativa, e ele se conscientize que realmente ocorreu aquele ato de improbidade, ocorreu aquele desvio de conduta, talvez fique para ele muito mais barato ele celebrar um acordo extrajudicial na fase de inquérito civil, ou mesmo na fase judicial com o Ministério Público, do que ele ficar aguardando ali anos, né, talvez décadas, a possibilidade de vir a ser condenado e tendo que suportar não apenas o constrangimento da ação, mas também tendo que suportar todas as despesas processuais. E nós temos observado também, doutora Juliana, que está havendo também uma especialização muito grande dos advogados nessa capacitação para a proposta de ajustamento de conduta. Então, os próprios advogados já estão se adiantando e propondo o ajustamento de conduta. E nós tivemos agora, com a lei que aprimora a legislação anticrime, né, contra a criminalidade, que também expressamente passou a dispor que é possível o acordo
celebrar acordo em questão em área de improbidade administrativa. Então, agora não há mais dúvida, isso é uma possibilidade, né? Há aquela dúvida se seria um direito do interessado, um direito do suspeito da prática de ato de improbidade administrativa, um direito do réu, ou seria um poder, né, do órgão que está ali investigando, do órgão que está ali processando, né? Mas essa é uma dúvida que também está sendo dirimida. Eu entendo que é, sim, um direito do interessado, né? Olha, procura o Ministério Público, na fase judicial, propõe ao juiz, olha, quero fazer um acordo, né? E o Ministério Público vai propor as condições. E essas condições vão ser negociadas, desde que, obviamente, não haja a exoneração de uma responsabilização de um dano causado ao erário. Esse dano tem que ser reposto, né? Não resta dúvida. Alguma vantagem indevida, ela tem que ser, obviamente, reposta. Uma determinada sanção, ainda que não seja aquela sanção que poderia ser aquela possível de ser adquirida, ser obtida ali judicialmente, ela tem que ser contemplada ali também, né? Muitas vezes, quando o fato é mais grave, nós já propomos ali, inclusive, a possibilidade da exoneração do cargo, né? A possibilidade, inclusive, de ficar um determinado período sem poder assumir novos cargos públicos. Então, mas isso tudo passa por uma negociação que ela tem a participação permanente do advogado, né? Então, você não é uma atuação só entre o Ministério Público e a parte, né? E tem tido muito sucesso, sim, e tem deixado de serem ajuizadas muitas ações. Eu fico feliz de ouvir isso, doutor Leonardo, porque nós viemos de outras eras na formação jurídica, onde o diálogo não era nem bem quisto dentro dos processos judiciais e nos relacionamentos administrativos. Então, é com muita felicidade que a gente ouve o posicionamento do Ministério Público de que dialogar faz parte do dia a dia, é um cotidiano abraçável realmente e que a gente deve partir para esses entendimentos. Certamente uma decisão homologatória de acordo que vem mais cedo é bem mais benéfica para a própria administração pública, para os próprios administrados, para o próprio interesse público, porque você pode já renovar as condutas, né, e conseguir uma conclusão mais cedo do processo. E o processo também é caro para o poder público. O Estado é um processo que é caro. É caro para as duas partes. É caro e desgastante para as duas partes. Né? Nós somos necessariamente vítimas do processo, né? Estamos submetidos a ele, mas não precisamos ser sobrevitimados, né? Transformando o processo num peso, numa dor maior do que ele pode ser. E como a gente não tem como escapar do tempo de duração dos processos, é preferível um acordo do que uma decisão que chega 15, 20 anos depois. Às vezes até num tempo onde até os bens que foram transformados em disponíveis não têm mais validade nem preço de mercado. Né? Então, nós temos processos hoje com mais de 15 anos, 20 anos em tramitação, na minha promotoria. E alguns que estão há mais de década esperando sentença, né? Não tem nenhuma decisão em primeira instância ainda. São processos geralmente muito volumosos, com muitas idas e vindas de manifestações, muita documentação, são processos extensos, não estão na lista dos candidatos à digitalização, estão suspensos nesse período pandêmico, sabe-se lá ainda até quando. Então, conseguir encontrar uma solução que seja viável e possível para todas as partes, com concessão de um lado e de outro, pode ser realmente frutífero. O diálogo é sempre bem-vindo para que a administração possa bem funcionar. E a gente fica feliz que o senhor aqui nos colocou, primeiro, que o Ministério Público de Minas tem sido atuante do ponto de vista preventivo e concomitante à experiência pública, que o Estado de Minas Gerais tem passado no teste inicial desse período pandêmico com atuações onde o interesse público esteja realmente em primeiro lugar e que a experiência da consensualidade pode salvar o dia a dia da administração com medidas muito mais prospectivas do que simplesmente com os olhos para o passado, punitivas de uma atuação que já se foi há muitos anos. Doutor Leonardo, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Eu gostaria de dizer que para nós da Carvalho Pereira Fortini é sempre uma honra quando a gente pode
dialogar com os demais agentes públicos e com os outros stakeholders da estrutura do direito administrativo. É da nossa política, da nossa maneira de agir, que a gente estabeleça um diálogo franco e crítico com todos os outros atores do nosso universo. E a gente fica muito feliz que o senhor tenha aceitado o convite de estar aqui conosco. Referendo a todos que estão presentes, que voltem na quinta-feira, que nós teremos a participação do Dr. Renato Pretz, onde vamos falar sobre os contratos públicos na experiência pandêmica, na visão do Ministério Público, e também que possam participar do evento do INDA e da CGE em parceria, que é do Direito Administrativo Sancionador, entre os dias 6 e 9 de julho, com discussões gratuitas. Vou deixar aqui, então, doutor Leonardo, a oportunidade para o senhor fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, enormemente a oportunidade de ter sido convidado para participar desse evento. Eu tenho maior estima pela doutora Cristiana Fortini. O tema ele é muito vasto, é um tema novo. Eu gostaria de ter a oportunidade de falar sobre outros aspectos dessa lei de introdução, como a questão aí da consequência fática das decisões no âmbito administrativo, controlador e judicial. Mas, infelizmente, nosso tempo é pequeno, né? E eu tenho certeza que as abordagens feitas, né, pelo Dr. Caio Mário, pela doutora Juliana, elas são extremamente pertinentes. O tema, para mim, é um tema apaixonante. Eu atuo na área já especializado aí há mais de 17 anos, como eu disse, né, só aqui nessa promotoria de patrimônio público de Belo Horizonte. Então, para mim, foi uma honra muito grande ter sido convidado e poder trazer aí um pouco de informação a respeito dessa área para esses diálogos que vocês estão promovendo aí. Muito obrigado. A Carvalho Pereira Fortini é um espaço de diálogo. Acima de tudo, o que nos importa são as pessoas que a gente cuida. Então, é sempre uma oportunidade que o senhor pode vir aproveitar quando quiser participar dos nossos debates aqui. Um abraço grande a todo mundo que nos assiste. Sejam bem-vindos sempre aos nossos trabalhos. Aqui a gente prima não só pelo diálogo, mas pela qualidade técnica dos nossos convidados. Um grande abraço e até mais. Abraço a todos. Tchau. Tchau.